a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui com vocês e nesta oportunidade que Deus nos concede, iniciarmos um novo trimestre de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, onde com a graça de Deus, nas classes de jovens, a partir desse mês de abril, maio e junho, estaremos estudando temas que irão nos enriquecer bastante no sentido de trazermos conhecimentos históricos, conhecimentos sobre a cultura, sobre os eventos, sobre os usos e os costumes da época em que Cristo e os seus apóstolos viveram aqui na Terra. Nós estaremos estudando, nesse segundo trimestre, o tema geral: Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Então, se no primeiro trimestre nós estivemos estudando aí temas bastante práticos, atuais, com foco em nossa juventude, nesse segundo trimestre estaremos estudando temas mais históricos, temas de cunho mais cultural, onde nós iremos voltar 2.000 anos no tempo para tentar compreender o contexto da sociedade judaica em que Jesus vivia e, compreendendo esse contexto, podermos ter uma compreensão melhor da vida, da obra de Jesus Cristo e também de seus apóstolos. Você sabe que o contexto político, social, religioso, econômico de um povo diz muito sobre o que é produzido dentro desse contexto. Então nós vamos entender melhor a vida de Jesus, nós vamos entender melhor os ensinos de Jesus, nós vamos entender melhor as parábolas de Jesus, nós vamos entender melhor a obra redentora do próprio Cristo, bem como as ações de seus apóstolos, se nós nos inserirmos dentro desse contexto e tentarmos fazer esse resgate para então termos uma compreensão cada vez melhor do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, eu quero aproveitar aqui e nesta introdução deixar como sugestão de leitura, como livros de apoio para os nossos professores para esse nosso segundo trimestre, alguns livros aqui que eu quero recomendar para você, que eu tenho certeza que vai ajudá-lo bastante neste retorno a 2.000 anos atrás, para tentarmos compreender melhor esse contexto em que Jesus vivia. Eu estou aqui, por exemplo, com o livro Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, publicado pela editora Betânia. Os irmãos poderão aí estar localizando esse livro nas melhores livrarias evangélicas de sua cidade, com os revendedores de Bíblia, livros autônomos, chamados colportores, ou pela própria internet, e buscar adquirir esse livro, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, da editora Betânia. Ele vai fazer um apanhado histórico e, no entanto, bastante prático de todos dos costumes mais recorrentes desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, os povos bíblicos, os egípcios, os babilônios, os medos, persas, romanos, os judeus. Enfim, ele vai fazer um levantamento das informações aqui do contexto cultural, social, político e religioso das terras e dos povos da Bíblia, com base nas mais recentes descobertas arqueológicas. E temos aqui o livro publicado pela CPAD, esse é certamente mais conhecido, que é o Novo Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Mais de 175.000 exemplares vendidos. Daí você tem uma ideia de como esse livro é interessante. Esse primeiro, ele é todo em preto e branco. Ele possui aqui muitas imagens, gráficos, mas ele é todo impresso em preto e branco. Agora, esse aqui, que é o Novo Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos da CPAD, ele é impresso em cores. Então você vai ler ele aqui e vai ver que ele é todo colorido. 2 livros excelentes, que eu tenho certeza irá enriquecer bastante a sua biblioteca e irá auxiliar o professor no preparo das suas aulas durante todo esse trimestre. A revista de jovens ainda não dispõe de um livro de apoio para o professor, como as lições de adultos, mas eu tenho certeza que de posse desses 2 livros você estará bastante apoiado para então aí ler, estudar, fazer as suas pesquisas extra lição e poder enriquecer a sua aula com conteúdo
cada vez melhor. Além do que, você terá imagens aqui que você poderá estar levando para os seus alunos, para subsidiar a sua aula. Você poderá projetar em data show, você poderá aqui imprimir cópias dessas imagens para os seus alunos, porque nós aprendemos muito mais vendo do que ouvindo, e esses recursos didáticos que nós temos à nossa disposição, devemos sabê-los aproveitar bem para que haja um melhor aprendizado durante as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, a nossa primeira lição então para este domingo trará o seguinte título: A Terra de Jesus. Então a primeira lição nós estaremos vendo a Terra de Jesus na época em que Jesus viveu aqui, mas a segunda lição nós estaremos vendo a Terra de Jesus nos dias de hoje, onde nós estaremos indo agora para Israel, para ver como está ali a situação social, religiosa, política de Israel hoje. Mas isso nós vamos deixar para a próxima semana. Nesta semana, domingo que vem, estaremos estudando a Terra de Jesus lá nos tempos do Novo Testamento. O primeiro tópico da nossa lição vai trazer aí algumas questões sobre o Filho de Deus encarnado, entrando pessoal e fisicamente na história. Nós já aprendemos isso em lições outrora, quando vimos aqui que Deus ele é um Deus transcendente, mas ele também é um Deus imanente. Ele é um Deus que está acima, que é superior, que é maior que a sua obra criada, mas é um Deus que está participando ativamente de todos os processos aqui entre os homens. Deus ele é um Deus que interage, Deus ele é um Deus que intervém, Deus ele é um Deus que age. Não é o deísmo que diz que Deus criou o mundo e foi embora, desapareceu e não tem qualquer interesse nas causas dos homens. Pelo contrário, nós somos teístas e cremos que Deus ele está vivo, agindo na história, conduzindo todas as coisas como bem lhe apraz. E Cristo encarnado, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, por si só já explica, Deus conosco. Então é um Deus presente, é um Deus que interfere, é um Deus que intervém. E certamente a maior intervenção de Deus em toda a história não foi o mar vermelho que se abriu para o povo de Israel passar. A maior intervenção de Deus na história não foi Canaã ter sido dado como possessão aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Certamente que a maior intervenção de Deus não foram os grandes milagres registrados em toda a Bíblia Sagrada. A maior intervenção de Deus em toda a história foi Ele, o próprio Deus, ter vindo em carne, na pessoa bendita de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que, como disse João, o apóstolo, o Verbo, o Logos de Deus, se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós, e fez tenda, e fez casa, e fez moradia entre os homens. Então, há 2.000 anos atrás, isso é interessante observar, porque o Deus que criou o universo, o Deus que criou o mundo há milhares de anos atrás, e que concedeu a terra para ser a habitação dos homens, e que disse crescer, multiplicar e povoar a terra, foi o mesmo Deus que há 12 mil anos atrás esteve aqui, pessoalmente. Os gnósticos vão dizer que não, que Deus jamais poderia encarnar porque o corpo é mau, o corpo é pecaminoso, é corruptível, e Deus, visto ser o santo, transcendente, supremo, jamais iria se misturar com o corpo corruptível. Mas a verdade é que Jesus Cristo, ele foi santo em todas as suas atitudes, em todo o seu proceder, em suas palavras, em seu pensamento, em suas relações interpessoais. Nele não se achou pecado em sua mente, em sua boca e nenhuma de suas ações. Nele não havia o pecado original que todos nós herdamos de Adão, e Cristo não havia, porque ele não foi produzido por vontade humana no ventre da Virgem Maria, mas foi produzido por obra, por vontade de Deus, por obra do Espírito Santo. Então, certamente que a vida de Jesus ela se distingue da vida de todos os demais homens. O corpo de Jesus, os sentimentos de Jesus, o ser de Jesus se distingue de todos os homens, porque ao passo em que ele era Deus plenamente, ele também era plenamente homem, e homem perfeito, conforme os nossos irmãos das classes de adultos estarão estudando esse trimestre, analisando lá o livro de Lucas, o evangelista Lucas. Jesus, o homem perfeito, aquele que foi plenamente Deus e plenamente homem, e ele esteve entre nós há 2.000 anos atrás para mudar o curso da história. Ele encarnou não para passear, não para fazer uma excursão, não para vir aqui trazer apenas alguns ensinos morais,
não apenas para restabelecer a ordem no sentido social da palavra, mas ele veio aqui para trazer drásticas transformações espirituais, éticas e morais. Jesus se fez carne para mudar o curso da história humana, porque sem Cristo nós caminhávamos desgraçadamente para a perdição, a morte e a separação eterna de Deus. Mas nós, que outrora éramos inimigos de Deus, fomos, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, reconciliados com o Pai. Então esta certamente é a maior intervenção de Deus em toda a história. É Cristo Jesus encarnado, morrendo terrivelmente aquela morte na cruz, mas também na cruz triunfando sobre a morte, o inferno, sobre os nossos pecados e comprando para nós a vida eterna diante do Pai. O segundo ponto estará sendo discutido a questão da nomenclatura, Palestina ou Israel. Você sabe que é um debate aí, sobretudo entre os judeus ortodoxos, que rejeitam a questão do uso do termo Palestina. E você, professor, vai fazer uma pesquisa exaustiva, se é que já não fez a essa altura, né? E vai perceber aí que Palestina não é um termo bíblico, não consta nas escrituras sagradas e não foi usada desde sempre, né? É um termo relativamente recente, né, se comparado aos textos bíblicos, se comparado à palavra de Deus, mas aí você vai perceber que hoje, de modo secular, Palestina é um termo utilizado para se referir justamente à região de Israel, aquela região onde Cristo habitou quando ele esteve aqui encarnado na terra. Claro que vai haver aí um certo debate, não é, linguístico, etimológico sobre o significado da palavra Palestina, e alguns judeus vão ter a total rejeição ao uso desta palavra para se referir a Israel, haja vista fazer referência à Palestina aos filisteus que outrora habitaram a esta terra que foi dada aos judeus como possessão, né, uma terra prometida por Deus desde os tempos de Abraão, mas hoje, de modo secular, e penso que não há um erro, penso que não há um equívoco ao utilizarmos esta palavra Palestina de modo secular para referirmos para fazermos menção àquela terra, terra dos judeus, onde Cristo outrora habitou. Vamos também falar sobre a divisão geográfica. Você sabe que a terra de Israel, na época de Jesus, ela já não estava mais dividida como esteve nos primórdios, né, em 12 tribos. Nos tempos de Jesus, sob o domínio de Roma, nós vamos ouvir falar das tetrarquias, que eram porções de terra dadas a reis judeus ou romanos para serem administradas. Então, na época de Jesus, não faz mais lógica nós falarmos em divisão de Israel em 12 tribos. Nós vamos ali ouvir falar em Judeia ao sul, Samaria ao centro e Galileia ao norte. Essa era a típica divisão da Palestina na época de Jesus Cristo. É interessante, professor, inclusive, aqui eu deixo como orientação didática, que você, para essas próximas aulas deste segundo trimestre, busque aí na internet, nos livros, nas enciclopédias, a exemplo destes manuais aqui que citei, levar para os seus alunos imagens de mapas que você possa usar em sua sala em tamanho razoável para que os seus alunos possam ver. Também não adianta levar mapa impresso em folha A4 e os seus alunos ficarem tendo trabalho para enxergar. Então você imprime aí um mapa em tamanho grande ou procura adquirir em alguma livraria que revenda esse tipo de material, certo? Ou então imprime em 3, 4 folhas, depois cola tudo. Eu costumava, quando eu dava aula para a classe de jovens, hoje eu ministro apenas para estudos de professores, mas quando eu ministrava para a classe de jovens eu costumava fazer isso. Na minha impressora mesmo caseira, eu ia lá, pegava o mapa, recortava ele no computador, imprimia em 4, 6 páginas e quando saía ali um tamanho de cartolina grande, né? E ali a gente pedia no quadro e os alunos podiam acompanhar direitinho. Então, você poderá, nesse próximo domingo já, providenciar um mapa sobre a Palestina na época de Jesus e levar, você entra lá no Google, né, digita Palestina na época de Cristo, e você vai baixar o mapa e vai levar para os seus alunos para que, na medida em que você for expondo essa divisão geográfica, essas tetrarquias, essas
porções de 4 terras que eram dadas ali aos reis para que eles administrassem Israel, será melhor para que seus alunos estejam visualizando e tendo uma noção mais apurada daquilo que você está expondo. Porque uma coisa é quando a gente apenas fala e tenta fazer com que os nossos alunos visualizem aquela informação, coloquem em imagem na mente. Outra coisa é quando você leva já a imagem pronta e faz ali um trabalho de facilitação da compreensão do conteúdo. Então você poderá estar providenciando esse tipo de mapa, de gráficos para os seus alunos nesse próximo domingo. No segundo tópico, nós estaremos vendo a questão do domínio romano e da política. Você sabe que quando Jesus nasce, quando ele vem ao mundo, o império que estava dominando o mundo era o Império Romano, que outrora foi uma república. Agora é o império sob o domínio de César Augusto. O nome dele, você vai pesquisar na internet, o nome dele é um pouco mais comprido do que apenas César Augusto, que na verdade foram títulos que foram dados a esse primeiro imperador de Roma. Mas para todos os efeitos, nós vamos apresentá-lo aqui como César Augusto, que é o que a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, nos apresenta. Durante o Império de Augusto, houve aquele grande recenseamento, aquela recontagem dos judeus, onde José e Maria ali descem para fazer ali o novo cadastro civil. Então, dentro do Império de Augusto, Jesus nasce. E a gente sabe que foi um momento em que prevaleceu sobre os domínios de Roma a chamada Pax Romana, a paz romana. Uma paz, na verdade, relativa, porque havia tensões, havia guerras proporcionadas pelos romanos no sentido de expandir os seus limites de atuação política e geográfica. Mas dentro do Império Romano, durante o Império do César Augusto, houve uma busca pela paz, houve um reforço das suas trincheiras, do seu exército, para que guerras proporcionadas ali por bárbaros invasores não acontecessem. Eu creio que Deus ele providenciou tudo para que justamente esta fosse a plenitude dos tempos, como dizia Paulo, em que Jesus Cristo haveria de vir ao mundo. Porque certamente um período de turbulências, de inquietações, de guerras, como as que existiram outrora, não favoreceria o nascimento, a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus Cristo a esta terra. Mas Deus proporcionou para que justamente durante um período de paz, o período do governo do imperador César Augusto, que é conhecido como um grande imperador que proporcionou grandes construções sobre o Império Romano e que promoveu a paz para o seu povo. Aliás, esse título Augusto, que não estava originalmente em seu nome de nascimento, lhe é dado, disse a história, que é exatamente por conta de ele ter caído no gosto do povo. Augusto significa elevado, significa engrandecido, exaltado. Dado a promoção da paz em todo o Império Romano, Augusto, por exemplo, ele concedeu aos judeus terem sobre a Judéia, a Samaria e a Galileia reis judeus, descendentes de judeus, embora ali haja uma discussão sobre Herodes ter de fato sido judeu em suas veias ou não, Herodes o Grande, mas ao que tudo indica, o imperador ele concedeu que os judeus tivessem reis, que eram chamados reis vassalos ou reis clientes. Você, durante sua pesquisa semana, deve ter percebido esses dois termos, reis vassalos e reis clientes, que quer dizer a mesma coisa. Eram reis submissos ao grande império de Roma, os quais Roma estabelecia dentro de um determinado reino, dentro de uma determinada porção de terra, para administrar politicamente aquele povo, prestando os devidos tributos anuais a Roma. Os reis vassalos, eles tinham uma certa independência, uma certa autonomia, mas eles não eram de todos independentes do Império Romano, estavam submissos, de modo que a qualquer momento Roma poderia demovê-los do poder. É o que acontece com a dinastia dos Herodes em Israel e também com o caso dos procuradores romanos que vão ali governar a Judéia, a exemplo de Pôncio Pilatos, que era o governador romano instituído ali na Judéia quando Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, não conseguiu dar conta do recado na Judéia. Então, ali é uma sucessão de procuradores romanos que vai administrar a região da Judéia, dentre eles Pôncio Pilatos é um. Então, aqui está o Império Romano,
promovendo uma paz relativa durante ou entre todo o império, embora tensões vão existir, e nós vamos ver durante esta lição e ao longo desse trimestre os motivos dessas tensões sociais e políticas existirem, sobretudo ali na região da Judéia, da Galileia, debaixo do Império Romano. Nós vamos ter abaixo do imperador de Roma, especificamente em Israel, nós vamos ter os reis ou os tetrarcas, e ali está, por exemplo, Herodes, como rei de Israel, Herodes o Grande, o pai, que era aquele rei perverso, maligno, que reinava sobre a Judéia por ocasião do nascimento de Cristo. Aquele rei que ordenou a morte de todas as crianças, todos os meninos, bebês, abaixo de 2 anos. Ele fez isso tentando certificar-se de que o prometido rei dos judeus haveria também de morrer naquela matança dos inocentes. Então temos aqui César Augusto, imperador romano, abaixo dele temos Herodes o Grande reinando em Israel. Todavia, Herodes morre quando Jesus ainda era uma criança, um bebê, e ele é sucedido, a porção de terra que ele dominava em todo Israel é dividido em 4 porções de terra que serão dadas aos seus filhos, para que eles administrem. A partir dali, passa-se a chamar então de tetrarquias. E então nós vamos ouvir falar na Bíblia de pelo menos uns 4 Herodes. Herodes o Grande e 3 Herodes que eram seus filhos. Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. E depois, um pouco mais à frente, lá na época de Paulo, nós vamos ainda ouvir falar de Herodes Agripa, 1 e 2. Então, existem muitos Herodes, Herodes Agripa II foi o último da dinastia desses Herodes, que teve início em Herodes o Grande, o rei que governou quando Jesus nasceu. Durante o ministério de Cristo, durante os 33 anos de vida de Cristo aqui na Terra, o Herodes, que nós vamos costumeiramente ouvir falar dele na Bíblia Sagrada, era o Herodes Arquelau, na Judéia, e o Herodes Antipas. Herodes Antipas, ali que governou na região da Galileia, foi o Herodes que ordenou que fosse arrancada a cabeça de João Batista e colocada no prato, porque João Batista denunciava o seu adultério. Ele estava envolvendo-se com Herodias, que era a mulher de seu irmão, a mulher de Herodes Antipas, que era Herodes Filipe. Então, Herodes Antipas, envolvendo-se com Herodias, que era a mulher de Herodes Filipe, foi resistido na face por João Batista, que denunciava o seu adultério, dizendo que não é ilícito possuir a mulher do seu irmão. Foi sobre este Herodes Antipas que Jesus disse aos fariseus que vieram para ele, dizendo: olha, vai embora, porque Herodes está irado contigo e quer matar-te. Jesus então disse: vai, diz aquela raposa, que hoje e amanhã eu opero milagres, curo, ressuscito mortos, e só no 3º dia que eu findarei toda a obra. Então, aquele Herodes que Jesus chama de raposa, fazendo menção à sua astúcia, à sua habilidade de enganar, porque raposa quer dizer isso, habilidade de enganar, era este Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. É interessante que a gente perceba esta distinção destes Herodes, para a gente não confundir e não se equivocar, achando, por exemplo, que aquele Herodes o Grande que ordenou a matança dos inocentes é o mesmo Herodes que mandou arrancar a cabeça de João Batista, e é o mesmo Herodes que Jesus não raras vezes confrontava em seus ensinos, em sua doutrina, em sua pregação. E este Herodes Antipas também foi o mesmo Herodes que pediu para ver Jesus quando ele estava sendo levado para ser crucificado. Você se lembra? Aquele Herodes que pediu para Jesus operar milagres diante dele, que esperava que Jesus fizesse alguma festa de show, de pirotecnia diante dele, e Jesus simplesmente deu a Herodes nada mais nada menos que um destruidor silêncio. O silêncio de Cristo que destruiu o orgulho, a arrogância e a prepotência de Herodes. Era este Herodes Antipas. Então, o segundo tópico vai nos falar sobre isso, sobre o domínio romano. Você sabe que Roma tinha um império, mas Roma não controlava diretamente a terra de Israel. Estabeleceu ali reis vassalos, que eram geralmente reis descendentes de judeus, que tinham algum grau de parentesco, ainda que distante com os judeus,
para administrar sobre os judeus. O caso dos procuradores romanos governando ali na Judéia será um caso atípico, haja vista Herodes Arquelau não ter sido favorável ao povo e ter incitado muitas guerras, muitas rebeliões, guerras ali de ordem civil. Então ele foi destituído do poder e uma série de procuradores romanos na Judéia passou ali a gerenciar a questão política, social e tributária na região da Judéia. Nas outras regiões de Israel, geralmente foram reis judeus que se sucediam na administração política das demandas do povo. Nós vamos ouvir falar ainda nesse segundo tópico sobre os publicanos. Os publicanos eram trabalhadores judeus a serviço de Roma, que cobravam impostos e uma alta carga tributária pesava sobre os judeus na época de Cristo, porque nós temos o imperador romano que exigia os seus tributos. Nós temos os reis estabelecidos por Roma, que também exigiam seus tributos. O imperador romano para a expansão do império, para a construção de estradas, ligando Roma a todo o mundo antigo. Nós temos os reis estabelecidos por Roma, cobrando também os seus tributos para poderem ampliar a autoridade do seu reino, poder trazer pompa para o seu reino, poder ali dar comodismo aos próprios nobres da realeza. E nós temos ainda também ali os cobradores de impostos. Tem os impostos de Roma, tem os impostos dos reis e tem os impostos dos publicanos. Uma alta carga tributária pesava sobre os judeus, tendo que dar conta de pagar impostos para todos estes poderes estabelecidos. E algo muito recorrente dos publicanos é que eles costumavam cobrar impostos além daquilo que era cobrado pelos reis e pelo império. Afinal de contas, eles tinham que ter a parte deles, eles tinham que tirar o seu lucro. É por isso que os judeus eles odiavam tanto os publicanos, porque os publicanos eram judeus expoliando, extorquindo os próprios irmãos. Isso não quer dizer que todos os publicanos faziam esse tipo de trabalho, esse tipo de engenhosidade maquiavélica, mas a fama era muito conhecida. Ser chamado de publicano na época de Jesus, por exemplo, era uma grande ofensa quando você não era publicano, porque você estava sendo, em outras palavras, chamado de bandido, de ladrão, de assaltante. Mas nós vamos ouvir falar de alguns publicanos que recepcionaram a mensagem de Cristo e que se tornaram servos seus. Por exemplo, Mateus, ou Levi, como era o seu nome hebreu, ele era um coletor de impostos, ele era publicano, mas Jesus Cristo o chamou para ser um dos seus apóstolos. Posteriormente, nós vamos ouvir falar de um chefe dos publicanos, Zaqueu, aquele homem baixinho que teve um encontro com Jesus Cristo e que em sua casa recebeu o Senhor e foi salvo. Zaqueu deixa claro a sua arte de espoliar, de extorquir, de roubar as pessoas, quando ele diz: se em alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Sim, porque era muito comum que os publicanos cobrassem impostos dos seus irmãos, além do que eles de fato deviam pagar. Em razão desta alta carga tributária dos judeus, e também de outros fatores, a questão da idolatria trazida pelos romanos dentro de Israel, a confecção de moedas com o rosto estampado dos romanos, coisa que os judeus não aceitavam, porque eles não aceitavam que a imagem de ninguém fosse gravada em lugar nenhum, as bandeiras dos romanos que eram trazidos ali para dentro dos territórios de Israel, o culto ao imperador romano. Nós sabemos que os romanos eles eram venerados como deuses ou como filho dos deuses. Por exemplo, o próprio César Augusto, que ele traz para o seu nome o título Filho dos Deuses. Ele se intitula como Filho dos Deuses. E os imperadores romanos eles eram cultuados, eles eram venerados. Havia uma expressão comum dentro do Império Romano que era César Quírios, ou seja, César é o Senhor, César é Deus, César é o soberano. E os judeus, bem como os cristãos da época de Jesus, não admitiam isso.
Os judeus porque só veneravam Yahvé, os cristãos porque cultuavam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, o soberano constituído por Deus Pai, Rei sobre reis e Senhor sobre senhores. Eles não prestavam culto ao imperador, o que, aliado à alta carga tributária cobrada, pesada sobre os pobres, sobre as massas sofridas de Israel, proporcionavam, não raras vezes, rebeliões entre os judeus, insurreições contra o Império de Roma. Uma curiosidade ainda sobre César Augusto, que você, professor, poderá tomar nota para levar para os seus alunos. Eu acho que esse trimestre a gente vai ter muita curiosidade para aprender, muita coisa nova que a gente não sabia e que a gente vai estar aprendendo com os nossos alunos durante esse trimestre sobre a cultura, sobre a história, sobre a época de Cristo Jesus. Este nome Augusto deu nome ao calendário romano, dentro do calendário romano, ao sexto mês do calendário romano na época, que só tinha 10 meses. Hoje nós temos 12 meses, o calendário gregoriano. Mas o calendário de Rômulo, na época de Jesus, o calendário de Roma, só tinha apenas 10 meses. O sexto mês, chamado Sextilis, recebeu um novo nome, o nome de agosto. E sabe por que este mês recebeu o nome de agosto? Justamente em homenagem ao grande primeiro imperador romano, César Augusto. Então, do nome Augusto foi dado ao sexto mês o nome de agosto. Hoje é o nosso oitavo mês, no nosso calendário, né? Mas naquela época era o sexto mês. Recebeu o nome de agosto. Por quê? Porque foi o mês em que morreu o imperador César Augusto. Então nós vamos ter no segundo tópico essa discussão sobre o domínio de Roma e a política. É interessante nós observarmos que a Bíblia Sagrada, sobretudo as cartas do apóstolo Paulo, que era judeu de nascença, porque ele tinha o sangue de Abraão em suas veias, ele mesmo disse que era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, a mesma tribo do primeiro monarca de Israel, Saul. Talvez até por isso seus pais tenham dado a Saulo de Tarso esse nome, Saulo, que em hebraico é o mesmo nome Saul do Antigo Testamento. Talvez porque ele fosse da tribo de Benjamim e os seus pais, em homenagem ao primeiro monarca de Israel, lhe deram o nome também de Saulo ou Saul. Saulo ele tinha cidadania romana, que ele teve por herança. Cidadania romana era um direito que poderia ser comprado ou herdado. No caso de Paulo foi herdado. Outras pessoas na época de Cristo compravam a cidadania romana, o que permitia ter abatimento em impostos e desfrutar de outras regalias, ter um julgamento diante do Supremo Tribunal Romano. Eles poderiam apelar para o imperador, eles poderiam ser assistidos pelo imperador em suas demandas jurídicas, eles tinham abatimento nos impostos. Os cidadãos romanos, caso condenados à morte, não podiam ser mortos crucificados, né? O grande orador Cícero dizia que o simples mencionar o nome cruz para os cidadãos romanos era motivo de repulsa, de ignomínia, de vergonha, de desprezo. Ele dizia que essa palavra deveria ser banida do vocabulário latino. Então, os cidadãos romanos eles desfrutavam de um certo privilégio, não poderiam ser agredidos, não poderiam ser chicoteados, como estrangeiros eram costumeiramente agredidos, chicoteados pelos carrascos, pelos soldados romanos. Havia um tratamento mais respeitoso, mais humano, né? Os direitos romanos valiam mais para cidadãos romanos do que cidadãos estrangeiros dentro do Império de Roma. Paulo conhecia muito bem isso, né? E ele apela para esses direitos, ele apela para a lei romana, ele apela para o César. Aliás, é apelando para o César que Paulo vai encarar a morte sobre o império de Nero, um dos mais terríveis, um dos mais cruéis imperadores romanos, que, diz a história, a tradição cristã, foi sobre o império de Nero que Paulo foi morto ao fio da espada e que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pois bem, Paulo ele conhecia os costumes, a cultura dos romanos, e ele deixa transparecer isso por várias vezes em suas cartas, quando, por exemplo, ele faz menção na carta de Colossos sobre a exibição de Cristo, quando Cristo na cruz ele triunfa sobre os principados e potestades e os expõe triunfando sobre eles. Essa expressão, e triunfou sobre eles na cruz,
Paulo ele está ali evocando a figura de quê? Do exército romano que vence uma guerra, que vence uma batalha e que traz os soldados inimigos vencidos e que expõe, que carrega esses soldados vencidos na frente do pelotão, arrastando os seus corpos mortos, abatidos, vencidos na guerra, para que todos os demais soldados romanos e para que os súditos de Roma pudessem contemplar aquele triunfo, aquela vitória. Então, os soldados romanos carregavam aqueles corpos de reis, carregavam aqueles corpos de soldados, de generais, vencidos na batalha e os arrastavam pelas longas estradas construídas por Roma, né? Calcula-se que mais de 80 mil quilômetros de estradas foram construídas, estradas sofisticadas, algumas delas existentes até hoje, né? Estradas asfaltadas, né? Com pedras ali fabricadas engenhosamente. A engenharia já naquela época, 12 mil anos atrás, já era bastante avançada e Roma é bastante conhecida pelas longas estradas que construiu ao longo do seu império. Então, os romanos carregavam os corpos daqueles soldados vencidos. Era um triunfo romano, era exibir aqueles corpos. Então, Paulo está justamente evocando essa figura, né? Ele está dizendo que Cristo também fez a mesma coisa. A morte de Cristo na cruz, embora ela tenha sido vergonhosa e humilhante, ela não termina em vergonha. Ela não acaba na vergonha em si só. A morte de Cristo, na verdade, não é a vergonha de Cristo, é a vergonha dos inimigos de Cristo, que estão sendo ali expostos, né? Que estão sendo ali ridicularizados, que estão sendo ali vencidos e superados na cruz do Calvário. Paulo também vai evocar costumes dos romanos, quando ele fala, por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 6, sobre a armadura do Espírito. Ele pega justamente o que? A armadura de um soldado romano para alegorizar, para fazer menção à armadura espiritual que todo crente deve se vestir. Então ele ali vai falar do capacete, ele ali vai falar da espada, ele vai falar ali da couraça, ele vai falar ali do cinturão, ele vai falar ali dos sapatos que calçavam os soldados romanos. Tudo isso, Paulo ele tem em mente o quê? A figura dos soldados romanos, e Paulo conhecia muito bem esses costumes. Por isso que é interessante, professor, né? Você pode ressaltar isso com seus alunos no próximo domingo. Por isso que é interessante nós estudarmos os usos e os costumes dos tempos bíblicos, porque estudando esse contexto político, econômico, social, cultural, religioso da época de Jesus e dos apóstolos, nós poderemos compreender melhor o texto bíblico, nós poderemos compreender melhor as doutrinas, os ensinos de Jesus e dos apóstolos, bem como a própria vida de Cristo e dos apóstolos. Nós precisamos nos inserir dentro desse contexto. Você quer outro exemplo de como Paulo ele tem em mente essa questão dos costumes dos soldados romanos de sua época? É quando ele diz que nenhum soldado que milita legitimamente se embaraça com as coisas desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, na sua segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ou seja, Paulo está novamente evocando a figura do soldado que se abstém das práticas sexuais, que se abstém das distrações, que se abstém do alcoolismo, que se abstém de alimentos que possam lhe fazer mal, que se abstém das distrações da vida, que se abstém das frivolidades da vida. Para quê? Para dedicar-se, para focar a guerra em que ele vai participar, em que ele vai entrar. Então Paulo diz assim, como o soldado ele se abstém de muitas coisas, ele propositamente se coloca debaixo de uma disciplina rigorosa para agradar o general que o alistou, que o convocou, assim também o cristão. Assim também o jovem crente. Timóteo era um jovem obreiro, um jovem líder. Paulo está dizendo assim também nós devemos nos abster das coisas que possam corromper a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, para que nós possamos guerrear a boa batalha, para que nós possamos vencer e triunfar sobre as potestades, sobre as ordens do mal. Então essas coisas interessantes nós vamos estar aprendendo também já a partir desta primeira lição. E no terceiro e último tópico estaremos estudando o assunto a economia e o trabalho. Então nós vamos ver nesta primeira lição, de forma resumida, a questão geográfica, né, a questão geográfica de Israel nos tempos de Jesus, a divisão como era dada ou como ela existia na época de Jesus, a divisão dos territórios. Estaremos vendo a encarnação de Jesus Cristo para vir intervir na história e mudar o curso da raça humana, cumprindo os desígnios eternos de Deus.
Estaremos vendo a questão do domínio romano, o Império Romano, estaremos vendo ali, e é interessante que você, professor, se você puder, você pegue ali na internet o nome dos imperadores romanos, pelo menos ali os primeiros, né, desde César Augusto até Nero, né, até os imperadores ali que alcançam, que atuam durante todo o ministério dos apóstolos, para você levar isso para os seus alunos. Só uma curiosidade a mais, ainda que não esteja dentro da lição esses nomes, mas você pode levar para incrementar a sua aula e também para subsidiar os demais assuntos que haveremos de tratar ao longo desse trimestre. E estaremos vendo também a tensão política existente ali dentro dos territórios de Israel, em virtude da insatisfação dos judeus pela ocupação dos romanos. Você sabe que alguns judeus estavam contentes com a ocupação de Roma, achavam que fosse melhor assim. A exemplo dos saduceus, dos herodianos, que eram homens de elite, homens que ocupavam posições sociais elevadas, né? Os saduceus eram um grupo religioso, a de elite. Os herodianos eram um grupo político também de elite, que era favorável ao governo dos Herodes, que eram ali nada mais nada menos que representação de Roma dentro de Israel. Então a gente vai ouvir falar também sobre os herodianos, aqueles que eram do partido da dinastia de Herodes, que eram favoráveis ao domínio romano, que achavam que era melhor assim para garantir a lei e a ordem. Mas também haviam aqueles que estavam insatisfeitos com a ocupação romana e que aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, prometida desde o Antigo Testamento, para tomar o poder das mãos dos romanos e restabelecer o reino a Israel, de fato, de verdade, sem qualquer interferência política estrangeira. Então existia ali, por exemplo, os fariseus, que eram contrários à ocupação de Roma. Existia ali, por exemplo, os próprios discípulos de Cristo, né? Os próprios discípulos de Cristo, não raras vezes, perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Até mesmo quando Jesus ressuscitou, depois de Jesus ter ressuscitado, depois de toda a sua obra, todos os seus ensinos, né? Depois de toda a obra redentora, depois da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos parece que ainda não tinham aprendido, porque antes de subir aos céus, os discípulos chegam a Jesus e dizem: olha, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz: olha, não nos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua própria vontade e conhecimento, mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o compromisso de Jesus não foi mudar a ordem política, não foi mudar aqui o domínio político sobre Israel. Jesus não veio para isso. Jesus veio para alterar o governo espiritual, como disse Paulo. Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, mesmo estando ainda aqueles primeiros discípulos debaixo do mesmo império que era o Império Romano. O império não foi mudado. O que mudou foi o império espiritual. Aqueles que antes habitavam nas densas regiões, nas regiões das trevas e da morte, né, nas regiões da Galileia, da Judéia e Samaria, massas sofridas de Israel, sem esperança, sem apoio, sem ajudas, massas sofridas, enfermas, doentes, foi para estas pessoas que Jesus veio, né, para dar consolo, dar esperança, dar vida e dizer: olha, eu vou para o Pai, em breve voltarei e vos levarei para que vocês estejam comigo. Mas Jesus não veio para ser rei político. Ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo, se fosse guerreariam os meus servos. Né? Mas o meu reino não é deste mundo, o meu reino é distante, o meu reino é de muito além e é superior ao reino dos homens. Mas havia essa insatisfação dos judeus e eles queriam que alguém se levantasse e tomasse o poder, e tomasse o domínio. E a gente vai ouvir falar ali de algumas guerras civis dentro de Israel, movidas por alguns judeus, justamente nessa busca de libertação. Tudo isso nós vamos ver já de forma bastante introdutória neste primeiro domingo. E o terceiro e último tópico vai nos falar sobre a economia e o trabalho, né? E quais eram os aspectos econômicos, de modo geral, na época de Jesus? Você sabe que a economia na época de Jesus, as comunidades eram comunidades ali ainda com costumes primitivos, nós não tínhamos o avanço da tecnologia como temos hoje, não tínhamos as indústrias que temos hoje, obviamente. Então ali as economias eram baseadas na agricultura, na pescaria, no comércio, compra e venda de animais, compra e venda
de objetos, na confecção de objetos, né? Nós vamos ali ter as olarias, onde eram construídas vasos de barro, cerâmica, nós vamos ter ali os portos, também são bastante conhecidos naquela época de Jesus. O funcionamento do comércio. O comércio funcionava na época de Jesus basicamente na troca, na compra e na venda, no comércio marítimo. Nós vamos ali, por exemplo, ouvir falar quando Jesus chega ali com um alzarrogue, uma chibata e derruba a mesa dos cambistas que estavam transformando o templo em uma casa de comércio. Por quê? Porque o comércio na época de Jesus era muito abundante. Era ali certamente uma das formas mais expressivas da economia dos judeus. Nós vamos ouvir falar também sobre as moedas utilizadas naquela época. O denário, que era a moeda utilizada pelos judeus, equivalia ali na época de Jesus uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho braçal. Então, o denário era pago por um dia de trabalho, um trabalho mais simples, mais humilde na época de Jesus, era pago com um denário, por um dia. Era uma espécie de uma faxina, como nos dias de hoje, né? O que uma faxineira receberia hoje seria, claro, ressalvadas aí as devidas proporções, seria o que uma pessoa na época de Jesus receberia por um dia de trabalho. Vamos ouvir falar sobre a dracma, que era a moeda grega. Denário é a moeda romana, dracma é a moeda grega. Lembra-se da parábola da dracma perdida? Que a mulher perde em sua casa e vai até encontrar, e quando encontra faz festa com as amigas? Olha aí mais uma curiosidade, professor, para você levar para os seus alunos. Dracma é uma moeda grega que, segundo os nossos estudiosos, equivalia mais ou menos ao mesmo valor do denário romano, também a um dia de trabalho. E nós vamos ainda, nesse último tópico, falar sobre os trabalhos e as profissões mais comuns na época de Jesus. Nós vamos ali ter agricultores, nós vamos ter ali pescadores, alguns dos apóstolos de Cristo, exemplo de Pedro, eram pescadores. Nós vamos ter ali os publicanos, como já mencionamos, que eram coletores de impostos, funcionários públicos de Roma. Nós vamos ter ali oleiros trabalhando na confecção, na fabricação de tijolos, na confecção de vasos de barro, cerâmica. Nós vamos ter ali gente trabalhando com transporte de carga, jumentos, camelos, carregando ali nas carruagens romanas pedras para a construção das grandes estradas. Nós vamos ter os ferreiros trabalhando com confecções de ferramentas de ferro. Paulo faz menção a um trabalhador, um profissional desta área, por exemplo, quando na sua segunda carta a Timóteo ele menciona Alexandre, na versão de Almeida Corrigida tem lá Alexandre o latoeiro. Latoeiro porque trabalhava com latão, com ferro, com aço. Assim eram os ferreiros, né? Porque latoeiro ali quer dizer ferreiro. As versões mais modernas já traduziram Alexandre o ferreiro. Então nós vamos ter ali uma diversidade de funções de tarefas. Vamos ter os carpinteiros, né? Exemplo de José e também Jesus, que durante sua idade jovem trabalhou como seu pai, como era de costume, né? Os filhos acompanharem a carreira dos pais. Nós vamos ter ali então os carpinteiros. É interessante até nós perguntarmos aos nossos alunos no próximo domingo essas profissões. Quais delas eram profissões de elite, quais delas eram profissões mais simples, né? Nós vamos ouvir falar bastante na Bíblia Sagrada sobre carpinteiros, sobre agricultores. Jesus menciona não raras parábolas recorrendo a essas profissões. Ele fala sobre aquele que vai ao mar para pescar. Jesus fala sobre o semeador que saiu a semear. Então Jesus está falando justamente dessas ocupações profissionais de sua época. E é interessante nós perguntarmos aos nossos alunos, por exemplo, ser carpinteiro na época de Jesus era uma profissão de elite? Porque existia um grupo por aí que andou na internet, existem vídeos no YouTube, de um determinado grupo que disse que carpintaria na época de Jesus era como mais ou menos a engenharia na época de hoje. Era uma profissão de destaque, de elite, né? O carpinteiro ele ganhava muito dinheiro. Houve quem dissesse por aí na internet que Jesus era muito rico porque a carpintaria era um negócio muito lucrativo na época de Jesus. Alguém chegou a dizer que o jumentinho que Jesus entrou montado em Jerusalém era como uma BMW. Tem esse vídeo no YouTube.
Você pode digitar aí, professor do YouTube, certo? Você vai ver, digite aí, a Jumentinho, a BMW de Jesus. E você vai ver aí que tem uma turma que ousou dizer que o Jumentinho na época de Jesus era como se fosse a BMW de hoje. Será mesmo? Será mesmo que Jesus era rico porque ele era carpinteiro? Será mesmo que a carpintaria era uma profissão de luxo, de glamour, de elite? Será mesmo que o jumentinho utilizado na época de Jesus tinha o mesmo prestígio na época dos primeiros reis, dos primórdios de Israel, lá na época do monarca Saul, o caçador de jumentas, aquele que saiu em busca da jumenta de seu pai, o homem rico? Será mesmo que o jumento ainda tinha tanto prestígio assim durante o Império dos Romanos, quando existiam ali os cavalos, a guarda pretoriana, as charretes de Roma? Será mesmo? É bom, professor, nós pesquisarmos isso para ajudarmos nossos alunos, né? Será que Jesus era de fato rico, como alguns andaram por aí dizendo, inclusive pregadores assembleanos de renome nacional, que andaram dizendo por aí que Jesus era rico, comprou uma grande e luxuosa casa na beira da praia em Cafarnaum? Será mesmo? Será que os pais de Jesus eram ricos? Se José era rico, como alguns supõem ser, em virtude de ele ser carpinteiro, então por que ele, quando foi levar Jesus para ser apresentado ao 8º dia no templo, por que ele não levou uma ovelha? Por que ele não levou um bode, um cabrito para oferecer como uma oferta ali diante de Deus? Ao invés disso, ele levou ali 2 pombinhas e 2 rolinhas. Por quê? Por que ele levou 2 aves de valor insignificante, ao invés de ter levado animais de valor muito mais considerável em sua época? Por quê? É bom que nós façamos essas perguntas para ajudar nossos alunos a compreenderem quem era Cristo de verdade, quem eram os apóstolos de verdade, qual foi de fato a obra de Cristo Jesus e o que ela significa para nós hoje, para nós não ficarmos por aí reproduzindo mentiras, para nós não ficarmos reproduzindo falsas informações, crendo num Cristo que não é o Cristo da Palavra de Deus. Professor, certamente que essas aulas daqui para frente vão exigir muito de nós, em termos de leitura, pesquisa, investigação, né? Mas que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, porque Ele é o maior mestre, o maior intérprete da Palavra de Deus, é o Espírito Santo. Que ao decorrer desse trimestre você se deixe ser aprendido, ser ensinado, você aprenda com os grandes mestres que escreveram aí excelentes livros, a exemplo destes que eu mencionei para você, né? Que a gente proceda uma pesquisa cada vez maior e mais exaustiva, pois, como eu digo, um bom professor é via de regra um bom pesquisador, e que a gente ajude os nossos alunos esse trimestre a mergulharem na história do Cristo verdadeiro, do Cristo da Bíblia, do Cristo que é o nosso Senhor, para que, mergulhando na história, no contexto em que Jesus viveu, nós possamos compreendê-lo melhor, amá-lo melhor e desejá-lo cada vez mais. Deus abençoe você, uma aula abençoada no próximo domingo. Esteja conosco ao longo desse trimestre. Se essa aula foi abençoadora para a sua vida e lhe serviu de alguma forma, curta, compartilhe, comente e convide os seus colegas de ensino a estarem assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana, querendo Deus.